Olá, boa tarde, meu nome é Nazaré, eu sou discente do curso de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Amapá e hoje nós vamos tratar sobre o hidrogênio e as células de combustíveis. Dentro deste assunto, explorar a questão da produção, considerações ambientais e econômicas, bem como as suas vantagens e desvantagens. Então, o hidrogênio e as células de combustíveis, eles representam uma das rotas mais promissoras para a descarbonização da economia, atuando como como vetor de energia limpa em substituição aos combustíveis fósseis, que contribuem para os impactos do meio ambiente. Quando o hidrogênio é utilizado em uma célula de combustível, ele produz energia, ele gera eletricidade. E essa eletricidade é produzida de forma muito eficiente, tendo como subproduto apenas o vapor d'água. Quanto à produção de hidrogênio, nós não temos uma quantidade considerável dessa substância na natureza. Para obtermos, é necessário produzi-lo a partir de outras substâncias. E o hidrogênio ele pode ser classificado em cores, e isso está a depender da sua fonte e processo de produção. Então, dentre eles, nós temos o hidrogênio verde ou eletrólise, nós temos o hidrogênio cinza, ou reforma a vapor, e nós temos o hidrogênio azul. O hidrogênio verde ele é produzido a partir da quebra de moléculas de água, usando correntes elétricas provenientes de fontes renováveis como a solar, eólica, hidrelétrica, e é um processo mais limpo e sustentável. Já o hidrogênio cinza, ele é produzido a partir do gás natural, a partir do metano. É um método muito comum e econômico atualmente. O problema é que ele libera grandes quantidades de CO2, que é um dos gases do efeito estufa. E o hidrogênio azul ele é semelhante ao cinza, mas ele faz uso de tecnologias de capturas e armazenamento de gás carbônico, o que reduz significativamente, consideravelmente o impacto ambiental. E agora nós iremos ao segundo ponto deste conteúdo, certo? As considerações econômicas e ambientais. Dentre as considerações econômicas, o hidrogênio tem enfrentado grandes desafios em relação ao custo para se tornar competitivo em larga escala. O hidrogênio verde, por exemplo, ele é ainda mais caro que o cinza em função do custo dos eletrolisadores e da energia renovável. Com relação à infraestrutura também, é necessário um investimento na infraestrutura de transporte, de armazenamento. As estações de abastecimento elas têm se mostrado também num alto custo inicial. E nós não podemos deixar de considerar também a tendência, porque acredita-se que com o aumento da demanda e o avanço da tecnologia, os custos dessa produção de hidrogênio elas se tornarão mais acessíveis nos próximos anos. Já nas considerações ambientais, considera-se que o hidrogênio ele é uma ferramenta-chave na transição energética e no cumprimento de metas ambientais até o ano de 2050. Nós temos na produção de hidrogênio a emissões de gases de efeito estufa zero. O hidrogênio ele é uma fonte de energia limpa e produz apenas vapor d'água. Com relação ao impacto no ciclo de vida, esse impacto ambiental total ele depende de como esse hidrogênio é produzido. O hidrogênio verde, por exemplo, ele tem menor impacto que enquanto o cinza ainda contribui para a poluição. Nós vimos que na sua produção nós temos a formação de gases de efeito estufa, como é o caso que é o gás carbônico, o dióxido de carbono, o CO2. E a eficiência, com relação à eficiência, as células de combustíveis elas são muito mais eficientes do que os motores de combustão interna, do que os motores a combustão interna, desperdiçando menos energia em calor. E por último, das vantagens e desvantagens. Nós temos vantagens, mas também temos desvantagens nessa produção. Nós temos, dentre as vantagens, nós temos uma fonte de energia limpa, não há emissão de poluentes na combustão e conversão para hidrogênio, para obtermos hidrogênios. Nós temos uma alta eficiência,
As células combustíveis, elas são eficientes, elas são 25% a mais que os combustíveis fósseis. Nós temos o uso versátil, pode ser utilizado em transporte, em indústrias, na geração de energia e também renovável, né? Ela pode ser produzida continuamente, permanentemente. Estes são os pontos das vantagens, são os pontos positivos. Mas nós temos as desvantagens, nós temos os pontos negativos. E a gente, durante a explicação, a gente já pode perceber que, por exemplo, o custo elevado. A produção de H2 verde, né, de hidrogênio verde, ela é ainda muito cara. Com relação à segurança também, o hidrogênio ele é altamente inflamável. Daí é difícil o seu armazenamento e o seu transporte. Nós não podemos deixar também de considerar a sua baixa densidade, né? Ela exige tanques de armazenamento muito grandes, né? Sob alta pressão. E o desafio de infraestrutura, a rede de abastecimento, como já foi falado anteriormente, ela é limitada.